Boa tarde, senhoras e senhores. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Nesta oportunidade, nós vamos trabalhar algo dentro da escatologia bíblica. E o nosso tema hoje é uma pergunta: qual a diferença entre grande tribulação e a ira de Deus? Repetindo, qual a diferença entre grande tribulação e ira de Deus? E você pode já me perguntar: professor, mas tem alguma diferença? Dependendo da escola, meu querido, não tem diferença. Dependendo da escola, tem diferença. O tema aqui será trabalhado sob a ótica de duas escolas dentro da escatologia futurista. Nós vamos trabalhar a diferença entre grande tribulação e ira de Deus sob a ótica dos irmãos pré-tribulacionistas e também sob a ótica dos irmãos pós-tribulacionistas. Sabemos que o pré-tribulacionismo rivaliza com o pós-tribulacionismo e vice-versa. É bem verdade que existem outras escolas dentro da escatologia. É bem verdade que são muitos conceitos sobre o arrebatamento. Existem aqueles que acreditam que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Esses são os irmãos pré. Existem aqueles também que acreditam que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação. Esses são os irmãos mesotribulacionistas. E existem aqueles, os pós-tribulacionistas, que defendem que Cristo só reunirá o seu povo dos quatro cantos da terra, só efetuará o arrebatamento com o objetivo de encontrá-lo nos ares após a tribulação. Entre os pós-tribulacionistas encontra-se este que está falando com vocês. Eu sou da Assembleia de Deus e, como todos sabem, a Assembleia de Deus ela defende a posição pré-tribulacionista. Ela é dispensacionalista e pré-tribulacionista. Mas apesar de eu ser da Assembleia de Deus, eu não comungo com essa ideia, ou melhor, não comungo dessa ideia. Eu sigo uma outra linha de pensamento, eu sou pós-tribulacionista. E quero deixar logo bem claro a minha linha de pensamento pós-tribulacionista. Sou futurista, sou pré-milenista, ou seja, acredito que Cristo vem antes do milênio. Também acredito em um milênio literal sobre a face da Terra. Eu quero deixar isso bem claro porque muitos se intitulam pós-tribulacionistas quando na verdade são amilenistas. E eu não acho, para ser sincero a vocês, eu não acho justo um debate, como eu vejo, entre um pré-tribulacionista e um amilenista para falar sobre se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação. E por que é um debate injusto? É a mesma coisa de você colocar um lutador de Kung Fu, de artes marciais, tipo um Bruce Lee da vida. É a mesma coisa de você botar um Bruce Lee para lutar contra um boxista. É uma luta desigual, ainda que tudo é luta, mas o campo é muito diferente. Então, botar um pré-tribulacionista para debater com um amilenista sobre se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação é um julgo desigual. O certo é colocar dois futuristas, dois irmãos que acreditam no milênio literal, dois irmãos que acreditam que Cristo venha antes do milênio para estabelecer o milênio sobre a face da terra, com a única divergência, esta: um acredita que a igreja não passará
e o outro acredita que a igreja passará. A minha forma de ver, isso é um debate justo. Então é sob esta ótica que eu vou trabalhar o tema aqui. Então nós vamos agora estudar sobre a questão da expressão ira de Deus, ira futura. Nós vamos começar aqui em Paulo, o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, queridos. Romanos, capítulo 5. Eu não quero citar só de memória, eu vou ler para vocês. Diz assim, 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E aqui começa o ponto de vista pré-tribulacionista. Para os pré-tribulacionistas, eles dizem que a ira aqui é sinônimo da grande tribulação. Para os irmãos pré-tribulacionistas, quando Paulo está falando aqui em ira, ele está falando nos 7 anos da grande tribulação, 7 anos estes que começará após o arrebatamento da igreja para o céu. Os irmãos pré-tribulacionistas entendem a expressão ira, ira futura, ira de Deus, como uma referência ao período de 7 anos da grande tribulação que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. E agora aqui eu faço-te uma pergunta. Mas será que Paulo usou o termo ira com esse sentido? Será que Paulo aqui está ensinando que a igreja não passará pela grande tribulação? Eu vou ler aqui o versículo para vocês. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, vamos começar daqui. Nós temos aqui o termo ira, em contraste com o quê? Com salvação, com justificação. O contrário de salvação, você sabe o que é? É condenação. No pensamento de Paulo, a expressão ira aqui remete não a um período de 7 anos de grande tribulação. No pensamento de Paulo aqui, o termo ira é sinônimo de condenação eterna. E ainda que Paulo tivesse em mente uma ira de manifestações temporais, todavia, ele não tinha em mente aqui o período da grande tribulação. Eu vou explicar mais na frente para vocês a ira de Deus sob ou de forma temporal. Mas Paulo, ele tem em mente aqui, quando fala no termo ira, ele está contrastando, vejam bem, ele está contrastando ira com salvação. O que ele diz? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Quem é justificado pelo sangue é o quê? Salvo. Então, temos aqui salvação em primeira mão. Então, aquele que foi salvo pelo sangue de Cristo, aquele que foi justificado, aquele que foi comprado na cruz do Calvário, aquele que aceitou a Jesus, somente esse que é justificado pelo sangue de Cristo é que será salvo. Por quem? Por Cristo. De quê? Da ira. O termo ira aqui é sinônimo de condenação. Assim, ensinou vários teólogos, e eu quero chamar a sua atenção para este teólogo aqui, Dr. Russell Norman Champlin, PhD. Para mim, na minha avaliação, e não só na minha, foi o maior teólogo que já pisou em terra brasileira. E não é só a minha avaliação. Ok? Então, eu citei aqui Champlin por ser o maior teólogo que já pisou aqui no Brasil. Mas muitos teólogos, inclusive todos os de linha pós-tribulacional, obviamente, eles entendem aqui o termo ira como sinônimo de condenação. Nós vamos para o segundo texto, que é 1 Tessalonicenses,
Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, queridos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que ira é essa? Mais uma vez, os irmãos pré-tribulacionistas vão dizer que a ira aqui é o período da grande tribulação. É óbvio que se Paulo tivesse em mente aqui o período da grande tribulação, o período de 7 anos, período de tribulação contra a igreja, então é óbvio que os nossos irmãos pré-tribulacionistas estavam corretos. Se Paulo tivesse em mente aqui no termo ira futura, a 70ª semana de Daniel, se Paulo tivesse em mente aqui no termo, na expressão ira futura, os 7 anos da grande tribulação, é lógico que o ensino pré-tribulacionista estava correto. Só que não é isso que Paulo tem em mente. Olhe bem para mim. Você acha que o termo ira futura aqui é o período de 7 anos da grande tribulação? Eu agora lanço um desafio para você. Você consegue me provar, aqui nas cartas de Paulo, que a expressão ira futura diz respeito aos 7 anos da grande tribulação? Você consegue me provar aqui, em 1 Tessalonicenses, que Paulo está pensando em 7 anos de grande tribulação? 7 anos estes que a igreja escapará para o céu, para não passar? Você acha mesmo que Paulo está dizendo isso? Eu acho que você deveria ler a Bíblia com mais atenção. A expressão ira futura aqui é a mesma ira que Paulo fala em Romanos 5,9. Ira futura aqui diz respeito à condenação eterna. Mas eu vou aqui abrir o leque e expandir um pouco mais o entendimento de ira futura. Paulo, ele pode estar pensando aqui, sim, na ira de Deus no período da grande tribulação. E aqui é onde entra a resposta para a pergunta: qual a diferença entre ira de Deus e grande tribulação? Tem uma diferença. A ira de Deus, ela diz respeito à manifestação dos juízos catastróficos, das pragas, dos grandes juízos de Deus que cairão no período da grande tribulação sobre os ímpios. Guarde bem isso. Ira de Deus no sentido temporal, sem ser a condenação eterna. Ira de Deus no sentido de falar dos flagelos que virão pelo toque das trombetas, pelo toque das taças, pelo toque dos selos, e aí por diante. Essa ira que nós vemos ali no Apocalipse, aquela ira ali em forma de flagelos, aquela ira em forma de pragas, aquela ira que desce do céu, aquela ira ali, ela é destinada apenas aos ímpios, querido. Apenas os ímpios experimentarão a ira de Deus. A semelhança ali do que aconteceu no Egito, ali era a ira de Deus. Aquelas 10 pragas que assolaram a terra do Egito, ali era uma manifestação da ira de Deus. E aí eu te pergunto, a igreja que estava ali, os judeus, os israelitas, eles foram ou não foram guardados da hora da ira? Responda para mim. Chegou a hora da ira de Deus ali, chegou o momento de Deus derramar sua ira sobre o povo egípcio. Aí eu pergunto para você agora, a igreja, eu estou chamando de igreja, a congregação judaica que estava ali, ela foi ou não foi guardada da hora da ira? Ela foi ou não foi isenta da ira de Deus? Responda para mim. Eu sei que você vai dizer que foi, pois da mesma forma que Deus fez ali no Egito, guardando os seus filhos, os israelitas, da ira, da mesma forma acontecerá no período da grande tribulação. No período
da 70ª semana de Daniel, a ira de Deus será derramada sobre os filhos da ira, sobre os filhos da desobediência, sobre os filhos das trevas. A ira de Deus será descarregada sobre a besta, sobre o anticristo, sobre o falso profeta, sobre os adoradores da besta. Mas aqueles que têm o selo de Deus na testa, eu estou falando de forma figurada, tal como o Apocalipse assim nos induz a pensar, aqueles que não receberam a marca da besta, nem o seu sinal, nem o número do seu nome, aqueles que têm a marca de Cristo na testa, aqueles que são servos de Deus, eles não serão atingidos pela ira de Deus, que são os flagelos derramados ali no período da grande tribulação. E é desta ira que Paulo com certeza também fala, porque Paulo conhecia bem a escatologia. Então Paulo diz, e esperar dos céus, olha o que ele está falando aqui, de Cristo, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Paulo não está dizendo que a igreja será livrada da grande tribulação. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a igreja será guardada, livrada, isenta da ira de Deus. E a ira de Deus não é a grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, mais uma ocorrência do termo ira. E eu vou ler aqui para você. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez você vê aqui o contraste entre ira e salvação. O termo ira aqui é o oposto de salvação. O termo ira aqui não é como os irmãos pré-tribulacionistas ensinam. Os irmãos pré-tribulacionistas distorcem a palavra, essa é a verdade, dizendo que ira aqui é a grande tribulação. Não é. Paulo em outro momento já disse que nós fomos destinados para as tribulações. E quando ele diz tribulações no plural, inclui até mesmo a grande tribulação. Professor, mas o senhor tem como provar na Bíblia Sagrada um versículo, eu quero apenas um, professor, que mostre que a igreja estará aqui no período da grande tribulação? Tenho sim. Abramos as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 7 e versículo 9, querido. Diz assim, e depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E a todos os anjos, e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem são estes? São os que vieram da grande tribulação. Nós temos aqui uma grande multidão, e aqui não são judeus. Grave bem isso. Não são judeus convertidos ao cristianismo. Estão incluídos. Mas não são apenas judeus. Professor, mas eu aprendi na escola pré-tribulacionista que aí são aqueles que não fizeram parte do arrebatamento. Você aprendeu errado. Te ensinaram e estão te ensinando errado. Onde é que no texto está dizendo que esses não participaram do arrebatamento? Onde é no livro do Apocalipse que está dizendo que o arrebatamento aconteceu antes da grande tribulação? Me mostre na Bíblia Sagrada um versículo que diga, eu quero apenas um, no Novo Testamento, no Antigo, me mostre apenas um. Eu quero um só versículo que diga que a igreja será arrebatada para o céu antes da grande tribulação. Se você me mostrar, eu volto a ser pré-tribulacionista, porque eu já fui. Eu quero lhe dizer que o que agora eu nego, eu conheço muito bem e já fui pré-tribulacionista, porque eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Mas
há mais ou menos 20 anos para cá, eu abandonei o pré-tribulacionismo. E saiba que não é de agora. Eu já tenho cerca de 20 anos que sou pós-tribulacionista. Eu não caminhei muito na trilha do pré-tribulacionismo. Não custei muito a descobrir que é uma interpretação falaciosa, desonesta e forçada. Dizer que a igreja não passará pela grande tribulação é ir contra a Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, vamos fazer uma distinção entre ira de Deus e grande tribulação. A igreja, ela passará pela grande tribulação, porque nós estamos vendo aqui uma grande multidão de todas as nações, povos, tribos e nações. Essa grande multidão é de cristãos. Essa grande multidão é uma companhia de mártires cristãos, faz parte da verdadeira igreja. E João vê eles aqui emergindo, saindo da grande tribulação. Isso prova ou não prova que a igreja enfrentará o anticristo e passará pela grande tribulação? Se você acha que não prova, pois sinceramente você tem que começar a ler a Bíblia de novo e pedir orientação dos céus. Você tem que fazer isso. Dizer que a igreja não passará pela grande tribulação é ir contra o ensino dos pais da igreja. Eu tenho aqui várias obras dos pais da igreja. São Cipriano, ele ensinava que a igreja passará. Os padres apologistas ensinavam. Temos aqui Santo Agostinho, que ensinava. Eu tenho outra obra aqui de São Cipriano, a mesma coisa. Orígenes ensinava. Novaciano também ensinava. Mais outra obra de Santo Agostinho que mostra. Tenho aqui padres apostólicos que também ensinavam essa verdade. Tenho mais pais da igreja aqui. Tenho Justino de Roma. Tenho ali também Irineu de Leão. Todos esses pais da igreja eram unânimes. Ensinavam que a igreja enfrentará o anticristo. Todos eles, sem exceção, ensinavam que a igreja passará pela grande tribulação. Aliás, eu quero logo dizer para você que esse ensino de que a igreja não passará pela grande tribulação é totalmente desconhecido da patrística. Esse ensino de que a igreja não passará pela grande tribulação é totalmente alheio ao Novo Testamento. Foi ensinado pela primeira vez por um teólogo holandês, se não me falha a memória, mas o nome dele é John Nelson Darby. Foi ensinado pela primeira vez a partir de 1830. Temos também aqui um dos mais importantes pais da igreja, Tertuliano. Este homem foi um dos grandes apologistas do cristianismo, um dos melhores. E ele ensinou claramente que a igreja enfrentará o anticristo. Então dizer que a igreja não passará pela grande tribulação é ir contra o Novo Testamento, é desfazer tudo o que os pais da igreja disseram, é jogar no lixo tudo que a igreja, de forma universal, acreditou por 18 séculos e meio. Este ensino que confunde ira de Deus com grande tribulação nasceu de 1830 para cá com John Nelson Darby. Pode pesquisar sobre o teólogo John Nelson Darby. Você vai ver que o pré-tribulacionismo é acreditado a ele. Foi ele quem inventou essa ideia. Foi ele. Você não encontra em nenhum escrito antes de John Nelson Darby a ideia pré-tribulacionista. Você não encontra. Não conheço nenhuma obra. Se tiver, você mande para mim. E se você encontrar, eu quero lhe dizer que esta obra, tal como John Nelson Darby, está errada. Volto a dizer, ensinar que a igreja passará pela grande tribulação é um ensino antibíblico. Ensinar que a igreja não passará pela grande tribulação é você ensinar algo que Jesus Cristo nunca ensinou. Se você ensina que a igreja não passará pela grande tribulação, você está ensinando contra Cristo, porque Cristo, na sua oração sacerdotal em João 17,15, ele disse: Pai, eu não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Meu irmão, o que você entende por isso? Os pré-tribulacionistas estão ensinando contra a oração de Cristo. Cristo disse: eu não peço que os tire do mundo. O que é tirar do mundo para você? O que é tirar do mundo?
Tirar do mundo significa exatamente remover, sair daqui é um arrebatamento. Mas Cristo estava dizendo que quando chegar a hora da tribulação, da perseguição, você sabe o que ele pediu? Pai, eu não quero que os tire, que os arrebate para fora da terra, que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Senhor Jesus Cristo, onde é que nós seremos guardados do mal? E Cristo diz, aqui na terra, como eles me perseguiram, eles perseguirão a vocês também. Chegará o momento que eles pensarão fazer um serviço a Deus. Mas não vos preocupeis naquela hora, porque naquela hora, na hora que vocês estiverem sendo atribulados, na hora que vocês forem ser levados perante reis, perante as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque naquela hora o Espírito vos dará sabedoria e palavra. Foi isso que Cristo ensinou. Cristo ensinou em Mateus 24:9, sereis perseguidos de todas as nações, por causa do meu nome. Sereis perseguidos de todas as nações, por causa do meu nome. E Cristo ainda diz mais, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Até o fim do que, Senhor Jesus? Perseverar em quê? Perseverar em meio à grande tribulação. Perseverar até o fim de quê, Senhor Jesus? Perseverar até o fim da grande tribulação. Aquele que suportar a tribulação até o fim, disse Jesus Cristo, será salvo. É esse o verdadeiro ensino da Bíblia Sagrada. É isso que a Bíblia Sagrada ensina. Cristo não virá sem antes haver apostasia. Cristo não virá sem antes haver a manifestação do anticristo. Cristo não voltará sem que antes a igreja passe por uma grande tribulação. A igreja não foi destinada à ira de Deus, é certo? A ira de Deus não será derramada sobre a igreja, será derramada apenas sobre os ímpios, sobre o anticristo, sobre os adoradores da besta. Mas saiba que a igreja, ela foi destinada a enfrentar tribulações, perseguições, e ela passará pela grande tribulação. João viu isso, João viu uma grande multidão inumerável de todas as nações, povos, tribos e nações, emergindo da grande tribulação. O que é isso? Ensinar que a igreja não passará pela grande tribulação é negar o que ensinou Jesus Cristo. Aqueles que ensinam que a igreja não passará estão indo contra o ensino do Novo Testamento, estão indo contra os pais da igreja, estão indo contra a verdade. Esta é a verdade, queridos. Vocês desculpem eu estar sendo muito enfático, mas eu não posso me calar diante dessa distorção teológica que desde o século XIX vem só se propagando, começou a ser propagada com John Nelson Darby, depois passou pelos irmãos de Plymouth, depois passou pela Bíblia de Estudo Scofield. Esses são os grandes responsáveis dos primórdios do dispensacionalismo pela propagação mentirosa de que a igreja não passará pela grande tribulação. Você não é obrigado a concordar comigo, mas saiba de uma coisa, uma vez que você discordar de mim, você é obrigado a me refutar. Se você discordar, você vai ter que me refutar. Essa é a verdade. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre, meus irmãos. Abraço, beijo para todos, um abração e vai dar certo para nós. Amém.